Vamos começar pelo Dr. Miguel Nicoleles e avaliando essa questão das aulas, do perigo, né, que é ter aulas presenciais nesse momento, neste ano de 2020. Primeiramente, muito obrigado ao Sindicato dos Professores, professor Ailton, pela introdução, por organizar esse painel. Boa noite aos colegas aqui presentes e também aos ouvintes, né? Primeiramente, eu queria dizer que o que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal minha, como cientista, né? Como pessoa que está estudando a pandemia há 6 meses. Eu sou coordenador, nesse instante, do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, mas eu não estou falando aqui em nome do comitê, porque essa questão está sendo discutida no comitê ainda, né? Nós convidamos várias pessoas para fazer um boletim que nós esperamos fazer nas próximas semanas, mas eu, evidentemente, já tenho uma opinião formada há muitos meses. Era algo muito óbvio, né? Mas que no Brasil ainda parece ser um debate ainda aberto e com visões bem curiosas, para não dizer estranhas, né, do que está acontecendo, né? Primeiramente, para entregar o ouro antes do final daqui dos 15 minutos, estou cronometrando aqui para ter certeza. Eu comungo com a opinião do professor. Evidentemente, tanto aqui como no resto do mundo, os exemplos são muito claros, né? Eu moro nos Estados Unidos há 32 anos e lá também nós temos experimentos que foram feitos e fracassaram retumbantemente na tentativa de voltar a ter aulas presenciais, né? Por exemplo, os exemplos mundiais são já conhecidos, mas eu acho que eu gostaria de começar com eles e terminar com o Brasil e com a minha visão, né, o porquê dessa questão, do ponto de vista epidemiológico, principalmente, né. E eu, evidentemente, sou professor universitário há quase 40 anos e adoro aula, sala de aula, né, laboratório, estar no laboratório com meus estudantes, meus alunos, entendo a situação, né, a dramaticidade da situação das crianças estarem em casa há vários meses e, né, os pais tendo que se virar para conseguir que elas tenham né, algum tipo de atividade e a preocupação, né, de todos os pais. Mas a gente pode começar falando que no mundo todo, mas no Brasil em particular, quase 80% dos pais, segundo as pesquisas de opinião, são contra a mandar seus filhos para a escola. Esse é o primeiro ponto, né? Curiosamente, teve um país muito parecido conosco, que foi Israel. Israel, os pais eram contra, mas o governo israelense, né, quis começar a ter as aulas, e logo depois teve que fechar, por causa do que o professor Ailton acabou de falar. Porque a questão epidemiológica básica não é só, né, as pessoas falam, não, mas as crianças raramente ficam doentes. Isso também está sendo questionado ultimamente, mas certamente os estudos que eu tive acesso nos Estados Unidos e na Europa mostram, e na Coreia do Sul, que tem um levantamento muito interessante, mostram que as crianças claramente podem carregar o vírus. Elas podem ser carriers, né? E elas podem, evidentemente, em contato com os professores, os funcionários da escola, e, ao retornar para casa, contato com seus familiares, uma vez que o Brasil também é um país muito peculiar, porque as crianças, diferentemente de outros países, um grande número de crianças mora com seus avós, com seus tios, com, né, parentes que caracterizariam o que a gente chamou de grupo de maior risco. Isso também está mudando, mas vamos deixar por enquanto, né? Mas o exemplo de Israel foi o primeiro. Ele veio logo depois do exemplo da Coreia do Sul, que no começo da pandemia, um dos grandes 3 focos que foram identificados, além da igreja, né, uma igreja que foi um grande disseminador do vírus, foi um ônibus de excursão escolar, onde essas crianças foram numa dessas excursões que você vai, né, 100, 200 quilômetros longe da sua casa, passaram o dia inteiro juntas, e depois as autoridades sanitárias da Coreia do Sul, foi o primeiro relato mostrando o número de contatos que essas crianças fizeram ao longo da excursão e na volta, e depois o número impressionante de pessoas que foram infectadas como resultado dessa excursão, desse contato, né? Para vocês terem uma ideia, esse exemplo foi divulgado junto com o exemplo da igreja e um call center em Seul, na Coreia, onde eles também encontraram um número equivalente de contatos
e de pessoas que vieram a ser infectadas. Inclusive, no El País, um pouco depois, na Espanha, pesquisadores fizeram cálculos de uma sala de aula espanhola típica, que é bem diferente de uma sala de aula brasileira, né? Acho que o professor Ailton vai ver isso facilmente, calculando uma sala média de 20 crianças, que é a sala, né, o tamanho da sala média que o estudo encontrou na Espanha, e com uma separação espacial bem razoável, bem, né, maior do que a gente imagina ver aqui nas escolas brasileiras, desde o meu tempo de criança aqui, na escola pública brasileira. Eles começaram a medir o número de contatos, mostrando que no primeiro dia essa sala de aula de 20 crianças estabelecia mais de 700 contatos. No segundo dia isso crescia exponencialmente para mais de 1.000 e poucos contatos. Em uma semana, basicamente, você tinha chegado a alguns milhares de contatos, se você somasse todas as relações, não só no ambiente escolar, mas no entorno da escola, na volta para casa, nas reuniões familiares, enfim. O outro estudo muito interessante foi feito na Geórgia, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, porque vocês devem saber, os americanos têm essa tradição milenar do campo de verão, né, onde é uma coisa que eu nunca fiz com os meus filhos, porque eu nunca consegui pensar nessa possibilidade de mandar seus filhos 3 meses para ficar em algum lugar longe, no meio do mato lá, passando, muito diferente do escoteiro nosso da época, que era o sábado ou domingo, não, lá é 3 meses no meio de lugar nenhum, eu jamais conseguiria fazer isso, mas enfim, é uma tradição nacional. A Geórgia, no meio do pico da pandemia do estado, resolveu que podia ter um summer camp, como eles chamam, e 500 e poucas crianças foram nesse lugar, que é um lugar tradicional, muito conhecido, e de repente, 1 semana e meia depois, 10 dias, 15 dias depois, metade do corpo docente e das crianças estavam positivas. E tiveram que voltar para casa, evidentemente, tiveram que ir para a quarentena, e curiosamente, o estado da Geórgia decidiu abrir as escolas, 3 semanas depois desse evento ser público, ter virado público, né, por causa da decisão do governador do estado. E essa decisão levou a um grande número de pessoas que ficaram infectadas, tanto, né, professores como alunos dos vários anos, né, isso não é só do high school, né, do colegial, mas alunos do curso elementar, curso básico. Bom, esses exemplos claramente mostraram, e aí começaram a surgir modelos matemáticos, né, estudos muito mais detalhados do que acontece. Porque a gente não para pensar, né, se a gente não conhece uma escola, não conhece a dinâmica de uma escola, você não para pensar que você tem contatos das crianças com um mundo de pessoas, além dos professores, né? Funcionários, as pessoas não param para pensar, né? Tem funcionários, nas escolas públicas, por exemplo, do Brasil, que são muito diferentes das escolas públicas americanas, meus filhos estudaram o tempo inteiro em escolas públicas americanas, então eu conheço bem a diferença. Não são garantidas, por exemplo, nas escolas públicas brasileiras, condições mínimas para manter higiene do corpo docente, dos funcionários e das crianças. Tem escolas que eu visitei no Nordeste brasileiro que não tem sabão, não tem água, inclusive, né? Então, a possibilidade de uma explosão de casos é absolutamente real, é absolutamente concreta. Aí nós voltamos, saímos do mundo, né, nos exemplos. Ontem eu estava lendo, o New York Times publicou na capa do New York Times um estudo pioneiro, olhando para todas as universidades americanas, privadas e públicas, que se dispuseram a divulgar os seus dados, né, de quantos alunos foram infectados, quantos professores, quantos funcionários, e é impressionante. As escolas que optaram por abrir, né, agora no começo do ano letivo, que está acabando, né, o verão, para cursos de pós-graduação, ou cursos de verão mesmo, que existem muitos, na minha própria universidade abriu, e de repente começaram a explodir os casos, a ponto da maior universidade pública do país, que é no meu estado, na Carolina do Norte, que eu moro do lado, morei 20 anos do lado dela, do campus da Universidade da Carolina do Norte, apesar de eu trabalhar na inimiga de basquete, que é a Duke, né? A Universidade da Carolina do Norte mandou todos os seus alunos para casa. Todos. Isso é uma coisa que nunca aconteceu em 100 e poucos anos da história dessa universidade. Aí, um efeito em cascata começou a explodir nos Estados Unidos. O terceiro maior distrito escolar dos Estados Unidos, que é Chicago, cancelou todas as aulas. Nova York está decidindo agora. Então, vocês veem que é uma discussão que, mesmo num lugar extremamente conservador, mesmo lugar que tende né, um país que tende a focar na questão econômica acima de qualquer coisa, eu, inclusive, conto essa história no meu livro, né, como as abstrações mentais que o ser humano criou
como, né, o sistema econômico, o sistema político, ideologias, como elas ficaram maiores do que o criador, como as criadoras passaram a ter uma importância maior do que a própria vida do criador, né? Nós estamos aqui conversando porque existem interesses outros, que são criações da mente humana, né, que estão se sobrepondo à sobrevivência das pessoas, à vida das pessoas, e, eventualmente, uma questão que ninguém fala no Brasil, e que é muito importante ser falada, o Covid não é só uma questão das pessoas irem parar no hospital, as pessoas, infelizmente, falecerem, numa taxa, felizmente, menor do que a gente imaginava no começo. O Covid gera, para quem chega ao hospital, sequelas crônicas para o resto da vida. Sequelas respiratórias, sequelas renais, e agora nós descobrimos, ultimamente, nas últimas 3, 4 semanas, sequelas neurológicas e psiquiátricas, tá? Um estudo na Itália, com 402 pessoas internadas em Milão, revelou que mais de 50 pessoas, das pessoas que sobreviveram à internação, exibem pelo menos um mega sintoma psiquiátrico, ou depressão crônica, ou síndrome do pânico, ou juntas, né? Ou distúrbios do sono, ou síndrome pós-estresse traumática, né? Em 28% desses pacientes. E o que ficou mais assustador para mim, porque é extremamente raro do ponto de vista de um vírus levar isso, é a síndrome do distúrbio, o TOC, né, obsessiva compulsiva, que eu nunca tinha ouvido. Eu trabalho na área de neurociência, eu nunca tinha ouvido um efeito colateral de uma infecção dita respiratória, porque eu não aceito mais que o coronavírus é um vírus respiratório, pelos efeitos sistêmicos que ele gera, né? Então, nós temos uma síndrome obsessiva provavelmente relacionada com ou a internação, o ambiente, né, hospitalar e tudo que ocorre lá dentro, ou uma ação direta do vírus, um tropismo cerebral que não havia sido descrito anteriormente. E aí eu venho para o Brasil, nos meus últimos 3 minutos aqui, eu venho para o Brasil e falo, qual é o ponto de colocar nossos professores, nossos alunos, os funcionários das escolas, os parentes dos professores, os parentes dos alunos, dos funcionários, o entorno da escola, a vizinhança no entorno da escola, porque as pessoas não param para pensar nisso. Toda escola tem um entorno da vizinhança mesmo. As crianças podem transitar, as pessoas vão transitar, vão encontrar pessoas na rua, vão na padaria, vão comprar. Na minha época tinha o carrinho do sorvete, né? Quando eu estudei no Colégio Bandeirantes, tinha o almoço no Jaber, né? Então você ia lá e ia comer, e você ia ficar com todos os seus amigos batendo papo até a volta da aula na tarde, no meu tempo, né? E, nossa, eu fiquei imaginando o cenário disso acontecer hoje em dia no Brasil, né? E, evidentemente, é um cenário explosivo, é um cenário de você abrir a comporta, você está correndo o risco de ter um grau de disseminação do vírus que pode caracterizar, e em São Paulo em particular, São Paulo não está num platô estável, São Paulo está num platô instável. Nós estamos variando entre 7 e 20 mil casos aí, né, quando a gente tem dados, porque tem dias que nem os dados aparecem, mas as mortes em São Paulo estão variando entre 250, 280 a 400 e poucas mortes por dia. Isso é um platô instável. Qualquer evento que dê uma brecha para o vírus escapar, esse platô vai se transformar numa explosão não linear, né, exponencial, como aconteceu nos Estados Unidos, em junho passado, tá? E eles estão vivendo ainda essa explosão. Então, do ponto de vista, particularmente de São Paulo, mas eu acho que para o Brasil inteiro, porque a pandemia no Brasil não está sob controle em lugar nenhum. Tem lugares, por exemplo, no Nordeste, na região Norte, que fizeram lockdowns efetivos, né? São Luís, Fortaleza, um pouco Recife, João Pessoa, onde houve uma queda. Manaus não fez. Manaus está começando a experimentar uma segunda onda. É claro, a gente começa a ver os sinais de que algo está começando a explodir, como a Espanha, a França, né, nesse momento, possivelmente a Alemanha. Então, nesse instante, é colocar um risco absolutamente desnecessário, não só para as crianças, para os professores, para os funcionários, mas como a sociedade como um todo. Porque se as escolas se transformam em super spreaders do vírus, espalhadores super do vírus, né, porque o Brasil é cheio de escola, nós vamos explodir de novo. Nós vamos passar desse patamar de 40 mil casos para 50, 60, né, ou pior. Então, do ponto de vista médico, epidemiológico e científico, na minha modesta opinião, não é o momento. As crianças podem, sim, sobreviver a esse evento. Não vai fazer diferença nenhuma perder esse ano letivo e para uma criança, né, não vai fazer. Quantas crianças têm que fazer isso por outras razões?
Nós temos que aprender a conviver com isso, e tem um momento na vida de todo o país onde você tem que tomar decisões de vida ou morte, e essa é uma delas. E eu acredito que o Brasil tem que amadurecer como país e deixar de se comportar, de certa maneira, como um adolescente que ainda não é adulto. Está na hora do Brasil se transformar num país adulto e tentar preservar a vida dos brasileiros. Nós já perdemos quase 120 mil, hoje nós vamos chegar a 120 mil brasileiros, é a maior perda de vidas da história do Brasil, se removemos o genocídio indígena e a escravidão. É o maior da história. Então, está na hora da gente olhar de frente para o furacão e, né, se comportar adequadamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, e a opção entre vida e morte é pela vida, sempre, né? Sempre, sempre. Como o senhor falou no letivo, se recupera. Na nossa categoria tem um outro fenômeno também, viu, doutor Miguel e demais debatedores, que quando a gente fala em escola privada, pensa que é escola de elite, né? Mas não, a gente tem mais de 3 mil escolas em São Paulo, e elas estão espalhadas pelos bairros mais distantes e com carências terríveis também, né? Então, é um aspecto a ser tratado. Eu esqueci de falar que o doutor Miguel Nicoleles é médico e neurocientista, né? Graduado pela Universidade de São Paulo, com doutorado em Fisiologia Geral, também pela USP, e pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica pela Harlem University, Estados Unidos. É professor do Departamento de Neurobiologia da Duke University, também dos Estados Unidos, e coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. É uma pessoa que tem o que dizer, né? Num determinado momento, o senhor falou, na sua primeira fala, de lockdown, né? E eu acho que é muito provável que a gente vença essa pandemia que está aí. Mas também é muito provável que venha outras pandemias no futuro, né? Então, o senhor acredita, né, que o lockdown é uma solução, ou é um freio para futuras pandemias, né? Essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer para o senhor. E a segunda, se o senhor me permitir já engatar, é o seguinte: o negacionismo do poder público federal pode estar contaminando empresários do setor da educação pela volta às aulas. O senhor acha que esse negacionismo ele está assodando, na verdade é isso que está acontecendo, né? Assodando esse retorno às aulas? Professor Miguel, 10 minutos. Pois não. Bom, primeiramente é importante ressaltar que nós só estamos nessa situação porque nós temos a quarentena mais longa do planeta, né? Como nós não fizemos a coisa correta, como nós fizemos um lockdown de verdade, né, que era o que o Brasil tinha que ter feito com o país inteiro, e principalmente, né, a cidade de São Paulo, que é a maior espalhadora do coronavírus do Brasil. Nós vamos publicar esses dados daqui a alguns dias, mostrar estatisticamente, claramente, qual foi a contribuição da cidade de São Paulo em termos de espalhar o vírus pelo Brasil todo. Nas primeiras semanas, das primeiras 3 semanas, São Paulo foi a maior super spreader do mundo, né, com 80% dos casos originários, provavelmente, da malha rodoviária e aeroviária que parte de São Paulo, que é o maior aeroporto internacional, então por onde entrou provavelmente o maior número de pessoas infectadas, né, brasileiros ou estrangeiros. Mas se nós tivéssemos assumido o manejo correto, como a Vera mencionou, de uma pandemia, que é conhecido, né, desde Oswaldo Cruz, desde 1904, na revolta da vacina, aqui o Oswaldo Cruz delimitou os parâmetros básicos de como operar numa pandemia e conseguiu tirar o Rio de Janeiro de várias, não de uma só, de mais de uma. Se nós tivéssemos usado o beabá, né, como dizia minha avó, a cartilha que eu usei no primário do que fazer numa pandemia, que era trancar os super spreaders, as cidades super spreaders, criar barreiras sanitárias nas rodovias para impedir o espalhamento pelo estado e pelo resto do Brasil, fazer um lockdown de 8 a 12 semanas, como foi feito no resto do mundo, isolamento social, pagar, o governo federal imprimir todo o dinheiro necessário para pagar para as pessoas ficarem em casa, porque nós estamos nessa situação, porque as pessoas não conseguiram ficar em casa, a vasta maioria, porque não consegue, né, evidentemente, sobreviver se não for trabalhar, e o auxílio, né, de R$600, que todo mundo fala que foi fundamental para a popularidade do inominável presidente da República, na realidade é uma piada a nível mundial, né? Se a gente comparar com os auxílios americanos, europeus,
a própria China, o Vietnã, por incrível que pareça, os auxílios econômicos que foram oferecidos ao cidadão brasileiro são uma piada de mau gosto, para ele poder ficar em casa, especialmente com, né, o custo, né, e a queda do valor real do real, né? Então, nós estamos chegando nesse debate para debater se temos que abrir escolas ou não, por causa da completa inépcia e a completa incompetência do manejo da maior pandemia da história em 100 anos. Não por falta de aviso, não por falta do que fazer, o Ministério da Saúde tinha técnicos de segundo e terceiro escalão altamente competentes, né? Só que nem no começo do ano, nem ao longo do ano, e nenhum dos ministros titulares durante esse manejo, eu não eximo o ministro Mandetta, né, do começo do manejo, porque foi absolutamente, teve as suas, né, conferências de imprensa que não serviam para nada, né, na verdade, mas as decisões reais que tinham que ser tomadas, ir no mercado internacional, comprar tudo que precisava do ponto de vista de equipamento de proteção, respirador, fechar o espaço aéreo brasileiro no fim de fevereiro e não no final de março. Nós ficamos um mês aberto recebendo casos dos Estados Unidos, da Europa e da China, ou da Ásia como um todo. Ou seja, tudo aquilo que era o beabá não foi feito. E o lockdown provou ser uma ferramenta extremamente útil. Não é a única, ela não pode ser feita toda hora e não pode ser feita indiscriminadamente, mas no momento, e nós, do Comitê Científico, publicamos uma matriz de risco, que é única no mundo, porque leva em conta todos os parâmetros, 13 parâmetros ligados à realidade brasileira, né, claramente, quantitativamente definindo o critério para quando o lockdown tinha que ser feito, e quem fez se deu bem. Quem fez do jeito que nós sugerimos no Nordeste, não foi que todo mundo fez, tá? Não é um mar de rosas também. Eu falo que o Brasil, no manejo da pandemia, é o seguinte: todo mundo tomou pau no final do ano, mas o Nordeste foi o melhor aluno da classe, tá? Porque, pelo menos, confiou num comitê científico, ouviu esse comitê científico, se não implementou tudo, implementou boa parte do que nós sugerimos, e implementou na hora certa, né? Porque o manejo de uma pandemia exige decisões. A primeira coisa que você aprende na literatura de manejo é que não interessa o que você faz, se só puder fazer uma coisa, é o timing de quando você faz. Então, você só pode fazer o isolamento social se você fizer como a Grécia fez, 24 horas depois do primeiro caso ser encontrado no país. A Grécia, que não tem um tostão furado, que tem um sistema de saúde completamente quebrado, até recentemente tinha os melhores índices da Europa. Não haviam morrido 300 pessoas na Grécia, tá? Porque eles fecharam o país imediatamente, porque eles sabiam que eles não tinham recursos nos hospitais para tratar dos casos graves. E nós tivemos aqui milhares de casos graves, né? Porque o nosso lockdown nunca ocorreu. Então, o lockdown, do ponto de vista científico, é demonstrado que você não quebra a transmissão do vírus em leitos de hospital ou na UTI, você quebra na trincheira, na casa das pessoas, nos lugares de trabalho, é lá que você quebra a transmissão. E se você quebra, você vai na casa das pessoas, como nós sugerimos no Nordeste, em alguns estados fizeram, criando o que nós chamamos de brigadas emergenciais de saúde, que nada mais é do que o Oswaldo Cruz fez em 1904, que é ir no bairro, ir de casa em casa, testar as pessoas, examinar, se elas não conseguem ficar isoladas na casa delas, oferecer equipamentos públicos, escolas, para elas se isolarem, né? O Piauí fez isso, tem os melhores índices do Nordeste. O Piauí casou tudo o que nós falamos e sem um tostão a mais do que ele tinha disponível, é um estado pobre, fez. E hoje, se vocês forem olhar lá, o número de óbitos do Piauí é o menor do Nordeste, 3 vezes ou 4 vezes menos do que estados bem mais ricos, né, do Nordeste, e eu não vou nem comparar com São Paulo, porque é piada, né? Nós estamos chegando a 30 mil. Se você puser São Paulo no mapa mundial de Covid, nós somos hoje 4º ou 5º. O estado de São Paulo, tratado como um país, está no top 5 do número de casos, tá? E, então, essa é a resposta do lockdown. Se ele é feito no momento certo, na duração certa, usando uma mensagem correta que faltou no Brasil, nós não tivemos, eu falei isso desde o começo, a batalha sanitária no Brasil, ela está sendo perdida porque a batalha da comunicação está sendo perdida. Porque nunca houve uma mensagem federal, do governo federal, centralizada, clara, objetiva, falando da gravidade da situação, que esse era o momento mais difícil da história do Brasil, e que se nós não nos comportássemos, como a Vera falou, como uma comunidade, nós não tínhamos chance nenhuma. E nós não fizemos isso, evidentemente, não por falha
dos indivíduos, mas por falta de liderança. Não houve uma narrativa. E a falta de uma narrativa numa pandemia é fatal, como aconteceu em 1918 nos Estados Unidos. Ninguém fala disso também, mas a censura que o governo americano em 1918 impôs na divulgação da pandemia de 18 por causa da Primeira Guerra Mundial, e o presidente, na época, que todo mundo achou que era um herói, de forma alguma foi herói algum, ele censurou as notícias e por isso os Estados Unidos teve 400 mil mortos na pandemia de 18. Nós estamos vendo a mesma coisa acontecer lá agora. Isso me leva para a sua segunda pergunta, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o negacionismo científico que vem dos Estados Unidos, nasceu lá, se espalhou, tomou conta do Brasil, e é quase irônico, porque nunca na história desse país, parafraseando alguém que todo mundo conhece, houve mais faces de cientistas na tela da televisão, na internet, nos jornais, no Brasil, na história, tá? Você nunca viu tanto cientista falando para o bem ou para o mal, né? Porque eu também concordo que a gente tem que entender que a ciência também é humana, vem do mesmo lugar que as outras coisas vêm, tem seus limites, né? E a gente tem que saber os limites da ciência para saber o que a gente fala sobre ciência. Porque o Brasil é o único lugar do mundo que eu vi onde pessoas que ainda não têm uma grande vivência científica adquiriram um espaço na mídia falando um monte de bobagem, né, que eu fiquei assustado. Em nenhum lugar do mundo eu vi isso acontecer, mas aqui todo o absurdo acontece. Então, o que a gente pode fazer, né? Mas a questão do negacionismo é central, porque se você começa, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento que já existe, que está chegando aqui no Brasil, de, por exemplo, negar a relevância de vacinas, de uma vacina que ainda não existe, vamos deixar claro, né? Ninguém tem segurança alguma que as vacinas que estão sendo testadas vão funcionar. E já existe um movimento americano que chegou no Brasil contra o uso da vacina para o coronavírus, tá? Então, isso é uma coisa que é assustador, mas vai de encontro a tudo que eu tenho escrito em neurociência ultimamente, né, de como a nossa espécie ela é prodígia em criar abstrações mentais, criar universos. A gente chama de bolhas, né? Eu chamo de universos, onde você não só cria a abstração, a Terra é plana, mas você cria a mensagem que é capaz, com os meios de comunicação atuais, se espalhar por milhões de pessoas em tempo recorde e sincronizar o cérebro dessas pessoas dentro desse universo que acabou de ser criado do nada, sem nenhum fato real, sem nenhuma comprovação de nenhuma sorte, né? A história das religiões, a história dos mitos, a história das ideologias políticas, né? Aquela ganhadora do prêmio Nobel da Bielorrússia, a Svetlana, contando a história de como os caras que perderam toda a família, foram torturados nos gulags da União Soviética, passaram o resto da vida caminhando com a foto do Stalin, falando bem do sistema que realizou aquilo, né? E isso explica muito bem como a mente humana funciona. E essa sincronia de múltiplos cérebros, nós fomos os primeiros a demonstrar em laboratório, não com seres humanos, com primatas, e é algo que vem lá de trás dos nossos ancestrais, da capacidade de sincronizar um número enorme de mentes para formar um grupo social coeso. Aliás, é o que acontece numa escola, né? É assim que as crianças aprendem, com a sincronização dos seus cérebros com aquele professor. Essa capacidade inerente ao nosso cérebro gerou, entre outras coisas, todas as fragilidades que foram expostas do modelo de desenvolvimento e de crescimento econômico que, desde a Revolução Industrial, domina o planeta. Essa pandemia, esse vírus, que parem para pensar, é uma cápsula de gordura e proteína com um filete de RNA no meio. Tem gente que duvida que um vírus em isolamento é um ser vivo, ele precisa estar num enxame de vírus para ser vivo dentro de um hospedeiro, tá? Para vocês terem uma ideia. Um baratinho desses pôs o mundo de joelho em 4 meses. Por quê? Porque as fragilidades do nosso modelo de desenvolvimento e crescimento de organização global são tão grandes, são tão absurdas, elas foram postas debaixo do tapete durante todos esses 300 anos, e o negacionismo científico é só um componente que contribuiu para o número de mortos que nós estamos tendo no Brasil e no mundo. Haja visto o fato que um presidente da República vai dialogar com emas no Palácio da Alvorada, propondo uma droga que não funciona para o vírus em questão, né? Nem as emas compraram a cloroquina, né? Muito menos... todavia, muita gente tomou cloroquina no Brasil,
Muita gente morreu de tomar cloroquina no Brasil. A gente não sabe ao certo, mas o número de infartos e ataques cardíacos, provavelmente provocados pelo uso indevido dessa droga, é real. Então, eu digo desde o começo que o Brasil, ele vive, é o país dos três P's nesse momento. É um país da pandemia, do pandemônio e da patifaria. A pandemia todos conhecem, o pandemônio é o pandemônio institucional político que nós vivemos, que é surreal, ninguém entende no mundo, fora daqui, e a patifaria, ela se manifesta mesmo quando nem os dados nós temos direito a ter corretamente. Né? Eu já nem olho nos dados de sábado, domingo e segunda-feira, eu já nem presto atenção, porque não serve para nada. Eu só estudo os dados de terça até sexta, tá? No país que tem um dos melhores sistemas de vigilância epidemiológica do mundo. Tá? Nós tínhamos, né, uma infraestrutura com a Fiocruz e Comissário de Saúde sensacional. Mas até os dados são negados ao povo brasileiro, e o povo brasileiro parece que não está muito alerta sobre o que está acontecendo, né? Aí que eu digo que a nossa democracia precisa amadurecer rapidinho, porque a falta de amadurecimento político é fatal no mundo de hoje. E quem quiser conhecer um pouco mais essa história do cérebro e do desenvolvimento do cérebro, né, pode adquirir o livro do professor, que o nome do livro é O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Professor, antes de passar a palavra para o professor Daniel Cara, tem surgido aqui no nosso chat muitas perguntas com relação à vacina, né? O senhor acredita que a vacina pode vir a ser a nossa solução? Bom, todo o planeta está pondo esperança na vacina, né? Eu sou cientista, eu sei um pouco como que é uma vacina, o processo de se criar uma vacina. Eu estou, como todo mundo, muito otimista, mas, veja bem, o tempo médio para uma vacina ser posta de um laboratório para chegar no uso da população é 10 anos. O mais rápido da vacina que fez esse percurso levou 4 anos. Nós estamos acelerando esse processo 10 vezes. Nós estamos querendo uma vacina para o final do ano. É possível? Porque todas as melhores mentes do mundo, né, simultaneamente estão trabalhando nesse programa, nesse projeto. Existem algumas candidatas. Surgiu aí, né, uma vacina anunciada aí que não tinha nenhuma base ainda de dados que a gente pudesse analisar. Esses são os riscos. A vacina tem que ser segura e ela tem que ser eficaz. Para isso, ela tem que ser testada em 3 fases, até 4 fases. E na terceira fase, que é a crucial, é onde as coisas aparecem, porque é onde você testa com milhares de pessoas, porque existem efeitos raros que só aparecem quando você testa com, né, milhares, dezenas de milhares de pessoas. E várias vacinas chegaram nessa fase e não conseguiram passar. Nós temos 3 ou 4 candidatas, eu tenho esperança, nós temos vários achados muito interessantes, nós mesmos, do consórcio, que nós estamos divulgando brevemente, que nos dão muita esperança, mas é sempre importante, a ciência ensina isso para a gente, é sempre importante ficar com o pé atrás, sempre, né, não gerar expectativas que podem não se materializar, porque como a gente ouviu agora há pouco, né, imagine abrir as escolas e ter uma segunda onda, né, que custe vida de pessoas, de crianças, de professores, né? Qual vai ser o impacto psicológico na população se isso ocorrer? A mesma coisa com a vacina. Qual vai ser o impacto psicológico se a gente criar essa esperança sem nenhuma crítica, sem nenhuma pé no chão, e de repente a coisa não se materializa no começo de 2021? Vai ser o fim do mundo? Não vai ser o fim do mundo. Tem outras coisas que podem ser feitas, tá? Mas é muito importante, não existe uma bala de prata nesse momento. Pode vir a existir daqui a 6 meses, mas nesse instante nós não a temos, tá? Certo. É muito importante guardar essa cautela, manter um pouco dessa cautela. Obrigado, professor. Professor Miguel, vamos para as considerações finais. O senhor gostaria de falar alguma coisa aí para enfim, Muito rapidamente, professor Ailton, eu queria agradecer também, né, foi um debate aprendi muito aqui, ouvindo todos esses pontos de vista. Eu acho que nós cobrimos uma área extremamente complexa, ela não é trivial, né, nem a ciência, nem
a medicina sanitária tem as respostas para tudo, isso é muito importante que a gente saiba, existem limites em todas essas atividades humanas, como em qualquer atividade humana, mas o que você faz desde os primórdios da espécie, quando esses limites são expostos, é tentar achar algum plano coerente que nos permita ir para frente. Essa é a grande saga e é o grande épico da humanidade, né? Até recentemente, evidentemente, né? Recentemente eu falo alguns milênios, né? Então, os meus queridos gregos, que em teoria inventaram a ciência, a filosofia, a matemática e a cosmologia centrada no homem, do ponto de vista do humanismo, né? O verdadeiro iluminismo é grego de DNA completo. Eles também semearam o início da modernidade, né? As pessoas acham que a modernidade começou na Revolução Científica do século XVI, XVII, ou no renascentismo italiano. Não. Isso vem lá dos pitagorianos, dizendo que tudo são números, o que não é verdade. Nem tudo é quantificável na vida humana, muito menos a mente humana. E a mente humana, por ela não poder ser reduzida a um algoritmo, a uma fórmula, nunca será. Tudo isso que a Vera levantou, dos nossos medos, das nossas ansiedades, elas têm que ser tratadas de uma maneira como os gregos tratavam, nas suas tragédias gregas, de forma humana, não de forma computacional, algorítmica, com pensamentos econômicos e abstrações econômicas regendo a nossa cosmologia, a nossa vida. Esse é o grande problema da sociedade moderna. O culto à máquina e o culto aos mercados e o Deus dinheiro. São eles que criaram as fragilidades que foram expostas pela pandemia. E agora cabe a nós resgatar o espírito grego e colocar o humanismo e as vidas humanas no centro desse universo, né? Que eu acho que é o aprendizado dessa pandemia, se é que nós vamos conseguir, enquanto espécie, aprender alguma coisa, né? Eu espero que sim. Então, eu agradeço muito e eu acho que debates como esse têm que ser feitos continuamente para todos nós, porque não existem certezas, né, no atual momento que nós vivemos, né? Existem pistas de certezas e nem todas são válidas, né? Mas basicamente é isso. Muito bom.